Olá, bem-vindo ao panorama desta quarta-feira, 7 de outubro. E na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, médicos terão ramal exclusivo no Disque 100 e 180 para denunciar casos de violação de direitos humanos. Lançada nesta semana a campanha nacional de multivacinação. Governador de Minas fala sobre o recebimento de recursos para o programa de aquisição de alimentos. Você vai ver também que distúrbios digestivos podem ser complicadores de casos graves da Covid-19. Magnésio. Saiba como o equilíbrio desse mineral no organismo pode ajudar na qualidade do seu sono. E ainda, jornalista caratinguense lança livro sobre a história da música no século XX. Não saia daí, o panorama está no ar. Médicos terão ramal exclusivo no Disque 100 e 180 para denunciar casos suspeitos ou confirmados de violações de direitos humanos. A ideia é fazer com que esses casos, que já são de notificação compulsória, cheguem mais rápido aos órgãos competentes para a proteção das vítimas. Quando o profissional da área médica ligar para efetuar uma denúncia nos canais de atendimento Disque 100 ou Ligue 180, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. O número 101 tem a intenção de aumentar o índice de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência. As notificações mais ágeis trarão para essas vítimas mais segurança, para que elas consigam ter as medidas protetivas sendo tomadas de maneira mais rápida e mais ágil. Foi lançada nesta semana a campanha nacional de multivacinação. Até o dia 30 de outubro, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. O Ministério da Saúde alerta que, mesmo neste momento de pandemia, é importante manter as vacinas em dia. São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. As crianças, principalmente as menores, elas precisam se proteger, né? Elas precisam estar imunizadas a vários tipos de doenças, né? Como meningite, poliomielite, né? Sarampo. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. O Sistema Único de Saúde é forte, é potente e que ele dá conta de fazer o que tem que ser feito, mesmo em momentos de pandemia. É um ato de amor. É o melhor presente que nós damos a nossas famílias. Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. O governador Romeu Zema falou sobre o fato de Minas Gerais ter recebido recursos do governo federal para o Programa de Aquisição de Alimentos de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Veja. Essa ajuda do governo federal, no valor de R$ 6.200.000, é muito importante. Em Minas Gerais, nós temos mais de 440 mil pequenos produtores rurais, a grande maioria deles com rendimento quase que pouco mais do que da sua subsistência. E essa aquisição visa complementar 10 milhões que a nossa Secretaria de Agricultura já havia destinado para esse mesmo programa, onde esses alimentos serão adquiridos do pequeno produtor rural e fornecidos para entidades de assistência. Então é um programa muito importante que ajuda o pequeno produtor e também essas entidades de assistência social. E a escolha dos produtores foi feita de acordo com o desenvolvimento humano do Estado. Aqueles municípios mais pobres, que são os mais carentes, serão aqueles que receberão a maior parte dessa verba. Quero aqui salientar que os municípios que receberão essa verba foram escolhidos de acordo com critérios técnicos, uma metodologia do governo federal que prioriza
aqueles municípios mais carentes, menos desenvolvidos, o que faz todo sentido. E agora é um daqueles momentos especiais aqui no Panorama, onde a gente anuncia com muita satisfação mais uma vitória contra a Covid-19. Hoje nós parabenizamos o morador de Piedade de Caratinga, Adriano Campos de Souza, de 42 anos, que ficou internado no Cazu Hospital Irmã Denise e após a melhora do quadro clínico recebeu alta hospitalar curado da doença. Nossa gratidão também à equipe do Cazu. Uma associação tem chamado a atenção e servido de alerta para muitos brasileiros. Uma pesquisa apontou que distúrbios digestivos podem aumentar o risco de morte por Covid-19. O resultado surgiu durante a observação de pacientes com quadro grave de infecção pelo novo coronavírus. Em alguns casos, o problema pode ser desencadeado como um sintoma da infecção. Em muitas situações, pacientes têm sintomas gastrointestinais, principalmente náuseas e diarreia, podendo cursar também com algum grau de dor abdominal. Nós temos que ter condições de alertar o paciente para que vá procurar o recurso e diagnosticar se esse é um quadro inicial ou não do Covid. Em outros, pelas próprias consequências da pandemia. O que está acontecendo nessa pandemia da Covid-19? Todo mundo está muito tenso, muito preocupado, com muitas incertezas, inseguranças, medos. Isso gera uma ansiedade. A ansiedade é uma situação na qual desencadeia reações no corpo com muita adrenalina. Só que essa reação com tanta adrenalina acaba gerando uma série de consequências. Entre essas consequências, a adrenalina aumenta o ácido do estômago. É isso mesmo. Aí aumenta a chance deste ácido subir para a garganta. Então, essa é uma das relações entre a pandemia e o refluxo ácido. Mas a Paola, que tem 24 anos, há 5 tem gastrite e desde o início do ano trata o refluxo. Quando eu começo a comer, eu sinto boca seca, estômago sensível, né, doloroso, e eu começo a sentir muita ânsia de vômito, queimação no estômago. Que diabetes, hipertensão, doenças pulmonares eram fatores de risco para a Covid-19, os médicos já sabem desde o início da pandemia. O que um estudo recente indica é que doenças do aparelho digestivo podem ser também um complicador. É o caso da gastrite, refluxo e da síndrome de Barrett, que afeta o estômago. Pacientes com esses males têm maior presença de uma proteína da qual o novo coronavírus se aproveita para se multiplicar no organismo. Descobriu que uma das proteínas que estavam mais alteradas na doença era justamente a proteína que o vírus, o novo coronavírus, usa para entrar nas células. Essa alteração devia ser causada justamente por causa da acidez do estômago. Foram analisados cerca de 1.000 pacientes hospitalizados em Manaus e em São José do Rio Preto, no interior paulista. Após 28 dias de internação, entre os que não tinham problemas gástricos, 25% morreram. Entre os que tinham as doenças, metade veio a óbito. Mas calma, é fundamental deixar claro que os pacientes avaliados na pesquisa eram casos graves de Covid-19. Portanto, as conclusões não podem ser aplicadas a qualquer pessoa que sofre de refluxo ou gastrite. Sabe a Paola, que falamos no início da reportagem? Então, ela teve Covid-19 na forma leve e se recuperou bem. Para esta médica, o estudo, portanto, deve servir como mais um estímulo para manter hábitos saudáveis. Eu acho que vem como mais uma forma da gente tentar promover saúde. Então, se alimentar bem,
praticar exercício físico, manter, né, os cuidados de higiene que tem que ser mantidos. Eu acho que é basicamente isso. Neste período de pandemia, todo mundo está aprendendo a lidar com os reflexos da Covid-19. As preocupações e a insegurança podem gerar ansiedade, estresse e até mesmo o desenvolvimento de insônia. Mas esses sintomas também estão ligados ao equilíbrio saudável do organismo. A falta de magnésio, por exemplo, pode ser um inimigo da qualidade do seu sono. Lidar com as consequências causadas pela Covid-19 tem sido um alerta para a saúde geral do corpo. O desequilíbrio de algumas vitaminas e minerais podem agravar os reflexos e o nível de estresse emocional causados pela pandemia. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira do Sono, aproximadamente 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no Brasil. O que pode contribuir nesse período de desafios é o conhecimento do funcionamento saudável do corpo. Um exemplo é o equilíbrio do magnésio. Esse elemento químico do grupo dos minerais está envolvido em mais de 300 reações metabólicas essenciais. Além disso, tem um papel importante nas estruturas e funções do organismo. O magnésio, a suplementação de magnésio e o magnésio que tem no seu corpo está diretamente associado à ativação do sistema parasimpático. O sistema parasimpático precisa do magnésio para ser ativado. Deixa eu te explicar. Existe o sistema simpático e parasimpático. Simpático que deixa a gente alerta, a gente ligado, a gente agitado, e parasimpático que deixa a gente mais relaxado. E para você dormir, não tem como você estar alerta, ativado, todo energético para dormir. Você tem que estar ativado o seu sistema parasimpático. Então você precisa do magnésio, de quantidade suficiente de magnésio, para conseguir relaxar e conseguir induzir, chegar ao seu sono. O magnésio está associado à liberação do GABA no seu cérebro. GABA é um neurotransmissor que é muito necessário para o seu cérebro começar a relaxar. E o magnésio se liga aos receptores de GABA, induzindo a esse relaxamento, facilitando você entrar em sono. E além disso, ele ainda participa do controle da produção e liberação de melatonina. Melatonina, você já deve saber que é um dos principais hormônios relacionado com o seu sono, que é liberado por uma glândula que fica dentro do seu cérebro e dá um relaxamento e está diretamente associada com o sono de qualidade. Então, todos esses fatores que a gente analisou agora mostram que ele é essencial para a qualidade do seu sono. A dor de cabeça também pode estar relacionada ao nível de magnésio no organismo. Se você sofre com dores de cabeça constantes, que é um problema muito comum na nossa sociedade, você precisa verificar os seus níveis de magnésio e talvez a suplementação seja importante para você. Vários estudos mostraram que a utilização de magnésio ajuda a prevenir, a evitar novos episódios de dor de cabeça, e se você já está tendo um episódio de dor de cabeça, ele pode auxiliar nesse tratamento. A Fundação Americana de Cefaleia, cefaleia é o nome médico para dor de cabeça, recomenda o uso de 400 a 500 miligramas de magnésio por dia para prevenir dor de cabeça. O corpo sempre manda sinais que tem algo errado. A cãibra, por exemplo, também pode ser um sintoma. Você já sofreu de cãibras? É muito frequente um paciente apresentar cãibras por deficiência de magnésio. Então sempre a gente vê médicos ou nutricionistas suplementando o paciente que sofre com cãibras com potássio e muitas vezes não tendo resultado. E muitos desses pacientes estão sofrendo com deficiência de magnésio. Vários estudos mostraram que o magnésio é importante para evitar a cãibra, principalmente em pessoas que perdem muito magnésio. Então você tem que ver se você está perdendo muito magnésio. Se você faz muito sauna, está suando muito, a gente sabe que o magnésio a gente perde no suor, ou se você faz muita atividade física que dá uma sudorese também, você pode estar perdendo muito magnésio e pode ser mais importante ainda para você essa suplementação com magnésio. A temida ansiedade também pode estar relacionada com o equilíbrio do magnésio. Vários estudos já mostraram que pessoas que estão sofrendo com ansiedade crônica têm benefício com a suplementação de magnésio. E não é só isso. Se elas usam remédios contra a ansiedade ou antidepressivos, o magnésio otimiza o resultado também desses remédios. E se você é mulher e tem aquela ansiedade, aquela mal-estar antes da sua menstruação, vários estudos mostraram principalmente que o magnésio pode estar relacionado com essas crises de ansiedade pré-menstrual. Então pode ser também muito benéfico para você.
Depois de entender todos os benefícios, chega a hora de partir para a prática. As fontes naturais do magnésio são, por exemplo, os vegetais de folhas verde escuras, grãos integrais, legumes, nozes. E nos alimentos você pode encontrar boas quantidades de magnésio naqueles vegetais verde escuro, por exemplo, o espinafre, a couve, que lembrando que o magnésio é a molécula central da clorofila, que dá a cor verde. Então, couve, espinafre tem bastante quantidade de magnésio. Além disso, o abacate é riquíssimo em magnésio, a semente de abóbora também tem bastante magnésio, assim como as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa e nozes. O excesso também é um problema. Por isso, é fundamental a orientação de um profissional da saúde para te instruir nesse processo da busca pelo equilíbrio. Utilizo no momento, mas o mais importante é que você tenha noção dos sinais de diminuição de magnésio, que a gente falou hoje, para saber se realmente o aumento do consumo de magnésio ou a suplementação pode ser interessante para você conversar com seu médico ou seu nutricionista. Vamos agora às ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Vaga para analista de logística com experiência comprovada na carteira de trabalho, superior completo e CNH-B. Atendente de farmácia balconista, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente de lanchonete, com experiência na carteira de trabalho e CNH-A. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-B. Auxiliar de padeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar técnico eletrônico, ensino médio completo e CNH-B. Chapeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-A. Chapeiro, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Cozinheiro de restaurante, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Faxineiro, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Forneiro de padaria, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Gerente de serviços de oficina, assistência técnica, oficina mecânica de motos, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Instalador de som e acessórios de veículos, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Mecânico de motocicletas, com experiência comprovada na carteira de trabalho e escolaridade não exigida. Motofretista, entregador motoboy, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Motorista de caminhão, com experiência comprovada na carteira de trabalho e CNH-C. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, serviços gerais, com experiência em ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Operador de caixa, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Recepcionista atendente, atendente acadêmico, com experiência na carteira de trabalho, ensino superior completo em qualquer área e informática básica. Servente de pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Supervisor comercial, supervisor de loja, produtos financeiros, com experiência em vendas e ensino superior completo, contabilidade ou administração. Técnico em manutenção de equipamentos de informática, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. E vendedor interno, ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil
ou portal Emprega Brasil, ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Fique ligado na dica. Não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro. Chegou a hora de ver como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Para a quinta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima esperada é 22 e a máxima de 37 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva no período da tarde. E à noite, o tempo fica aberto. A temperatura mínima é 25 e a máxima de 40 graus. Em Ubaporanga, nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e o tempo fica aberto durante a noite. A temperatura mínima é 22 e a máxima de 38 graus. O jornalista caratinguense Felipe Senra lançou o livro Leia no Volume Máximo. A obra traz uma lista de músicas que marcaram a história do século XX. Confira na reportagem. Felipe Senra começou a atuar como jornalista em Caratinga e há 8 anos mora em Belo Horizonte. Apreciador de música e de jornalismo alternativo, ele viu na obra uma oportunidade de compartilhar conhecimentos que adquiriu ao longo da vida. O livro aborda a música que vai do surgimento do jazz ali na década de 30 até o movimento grunge nos anos 90, que foi, o último movimento expressivo da música popular do século. A ideia surgiu mais de uma necessidade pessoal, assim. A gente que é jornalista acaba passando a vida escrevendo sobre assuntos que de repente a gente não gosta, que a gente escreve profissionalmente, e fica ali à vontade de escrever sobre algum assunto que a gente entende, que a gente domina e que a gente gosta de falar. O processo de elaboração levou cerca de 2 anos e o formato passou por alguns ajustes no caminho. Bom, inicialmente a ideia era fazer o livro a partir de 10 canções. Só que no decorrer do processo eu percebi que 10 canções não iam ser suficientes para abordar um assunto tão complexo, e tão rico. Então eu acabei fazendo uma coisa menos enxuta e dobrei aí a quantidade de capítulos, foi para 20, que acabou sendo até mais adequado, devido ao século XX, 20 canções, ficou mais redondo. Quem sabe aí no final desse século alguém faça um livro aí sobre as 21 canções do período. No livro é abordado o contexto histórico dos movimentos musicais no século passado, do blues de Robert Johnson nos anos 30 até o grunge de Kurt Cobain na década de 90. Cada uma das 20 músicas foi escolhida para representar um aspecto da cultura pop nesse período. Além das mudanças sociais e de comportamento entre as gerações, o autor conta que a tecnologia ajudou a desenhar novas realidades e transformar a relação das pessoas com a produção e o consumo de música. No livro a gente trata de uma época onde a mídia principal era o vinil, E lá no final, meados dos anos 80, a gente trata no livro como o vinil ficou obsoleto e foi substituído pelo CD. E já no pós-fácil eu abordo como o CD ficou obsoleto e foi substituído pelo MP3, já com a internet. E sim, as coisas mudaram. Hoje em dia pouca gente tem tempo ou interesse em saber quem produziu o álbum, quem foi o fotógrafo da capa, que estúdio que foi gravado, quem foram os instrumentistas, quem foi o design da capa, enfim, informações que antes eram mais acessíveis e enquanto o objeto da música era mais manuseável. Hoje em dia a capa do disco virou um JPEG muito pequeno no Spotify. Também as pessoas não se interessam também mais por isso, porque as coisas mudaram, o tempo mudou, o mercado mudou, a demanda mudou, é natural
que as coisas mudem mesmo. Devido à pandemia do coronavírus, as vendas do livro estão acontecendo pela internet, mas o autor pretende fazer um lançamento presencial assim que for possível. Então, nesse primeiro momento, quem se interessar por adquirir pode me procurar diretamente através do e-mail leianovolumemáximo@gmail.com ou pelo Instagram. O Instagram é @FelipeSenraLucas. Lá tem o link para compra e tal. No segundo momento, sim, a gente vai fazer o lançamento presencial, principalmente em Caratinga, que eu acho que é a principal praça do livro, né, que é a minha cidade, onde eu nasci, cresci, todo mundo me conhece, eu conheço as pessoas. Então, assim que tiver como a gente sentar num bar, tomar uma cerveja e reclamar da vida e autografar o livro ao vivo, eu vou fazer isso. Assim que não tiver risco das pessoas morrerem por causa de um vírus, etc. Fica então uma boa dica de leitura para você que gosta ou tem curiosidade sobre o universo da música. Estamos encerrando mais uma edição do Panorama. Nas nossas redes sociais você segue conectado com as principais notícias da atualidade. Acesse e aproveite todos os nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Nos vemos amanhã.